Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à série de lives aqui da Cerebral Influencer. E hoje eu vou abordar o tema de sexualidade infantil. Quem vai estar comigo aqui é a doutora Simone, que já está aqui. Vou enviar para ela o convite e ela vai conversar então conosco sobre esse assunto que eu acho que é tão importante. Olá, tudo bom? Oi, Seja tudo muito bom, Nathalie? bem-vinda. Tudo bem, você? Quero te agradecer, viu? Obrigada também pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Boa O noite. prazer é meu, de verdade. Eu acho esse tema de suma importância que a gente vai tratar hoje. E eu Sim. tentei realmente fazer as perguntas assim que eu mais ouço, que Uhum. eu acho que as pessoas mais têm dúvida, enfim. Mas deixei aqui em aberto para o pessoal perguntar o que quiser. Claro, E estamos aí, em primeiro lugar, eu disponíveis. gostaria que você se apresentasse. Pode ficar à vontade, enfim, para falar de todos os seus projetos, da sua trajetória profissional. Fica à vontade para falar do que quiser, tá bom? Uhum. Então, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Boa noite a todos que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo para esse tema tão importante, que é a sexualidade infantil e suas diversas áreas e configurações, né, dos dias modernos. Eu sou Simone Lopes, eu sou psicóloga, sexóloga e neuropsicóloga também, como a Nathalie, né? E essa minha trajetória com criança desde que eu me formei, né? Desde lá do inicinho, há 25 anos atrás, eu trabalho com crianças, especialmente desde a primeira infância até a adolescência. Eu sou especialista em adolescência também, né? E lá atrás eu fazia desde o diagnóstico infantil, né? Até o atendimento, orientação de pais e tudo mais, tá? Atualmente, o meu trabalho específico com crianças menores, né? Porque é muita coisa para a gente atualizar, né, Nathalie? Então, não dá, eu não faço a avaliação dos pequenininhos pré-escolares, avaliação neuropsicológica, mas o trabalho com trauma, né? Porque, assim, é um bebê prematuro, é uma criança abusada. Isso, as crianças não precisam mais crescer com esses traumas, né? São abordagens novas da psicologia do trauma e a gente tem esse acesso a retirar isso antes que isso cause problemas com TEPT e outras coisas, tá? Além desses atendimentos infantis e adolescentes, eu também tenho uma clínica vasta, né, na área de sexologia. Então, atendo casais, atendo famílias, os adultos, né, com todas as queixas variadas. E hoje eu acho que o que interessa é esse tema aqui para nós, né? Que a gente pode entremear com esses aspectos da experiência clínica, né? Que eu sou psicóloga clínica, e os estudos mesmo de neurociências, comportamentos, que vem trazendo luz para muitas coisas que antes tinham um estudo já, uma teoria, né? E hoje a gente vê um embasamento maior, inclusive na sexualidade, tá? Então, Você estou falou que disposta. atende até bebezinho, né? Com trauma e tudo mais. Quando os pais não sabem, tá bom? No caso de um bebezinho, que os pais, por exemplo, não sabem que houve um abuso. Existe algum comportamento que esse bebezinho ele vai trazer que se os pais de repente olharem para aquilo, eles podem ter como um sinal de alerta que é importante buscar de repente uma especialidade como a sua? Só para fazer uma avaliação e ter certeza se está tudo bem ou não. Sim. Geralmente, até o bebê, né, tem como reagir evitando aquele colo, chorando na presença daquela pessoa que antes não era comum. Então, geralmente são mudanças comportamentais que as crianças manifestam em todas as idades, inclusive os bebês, né? E não é raro, né, a gente ter casos de bebês abusados, tá? Porque é uma, é uma facilidade, né, para quem faz o abuso pensar que aquela criança não vai verbalizar ou que os pais não vão ficar sabendo. Então, babás, pessoas cuidadores. Então, a gente vê isso muito comum. Então, crianças abaixo de 4, que lá na frente não vão lembrar, o corpo dela vai lembrar, né? Mas, então, respondendo objetivamente, sua pergunta é mais a mudança de comportamento e a tentativa de evitação
daquela figura, né? Seja aquela que ela tinha um comportamento de afeição ou de cuidado, de naturalidade, depois ela muda de uma maneira estranha, né? E os pais têm que estar atentos. E quando a gente pensa numa criança saudável, uma que não teve um trauma, nada relacionado a uma questão de sexualidade, existe uma idade correta em que essa criança vai começar a ter interesse ou isso é variável? De repente, uma criança ela pode manifestar um interesse, uma curiosidade um pouquinho antes, ou a gente tem uma fase certinha, assim, que a gente pode dizer, aqui está dentro da normalidade, do que a gente considera. Então, primeiro, acho importante a gente entender, Nathalie, como é que é o desenvolvimento da sexualidade. Porque ela é uma construção desde que nascemos. Né? E desde que nascemos, essa construção acontece já ali no olhar mãe-bebê. Esse olhar, que é o olhar de vínculo, ele vai propiciar lá no futuro a condição de conexão dessa pessoa com alguém afetivamente. Então, os nossos afetos antecedem a nossa sexualidade, são alicerce para a nossa sexualidade. Daí a amamentação, o contato de corpo, de pele, então é tudo sensorial ainda para o bebê, não é? E a primeira pessoa que falou sobre a sexualidade infantil foi Freud, há mais de 100 anos atrás, né? E ele, como um neurologista, médico, ele baseou o seu construto teórico em cima da biologia, né? Então, ele falou que começava com a fase oral, então o bebê aprecia e se busca, né, no prazer oral, então pela boca ele experimenta o alimento, o seio materno, o contato com objetos e tudo mais, e tudo isso é sensação de prazer. Depois a fase oral, fase anal, né, que é a fase onde ele vai tomar consciência, né, da sua fisiologia, né, com os seus excrementos e tal. Depois fase fálica, mas desde bebezinho, falo é o pênis, né? Então fase fálica é ali pelos 3 anos, onde a criança está muito exposta, curiosa em relação aos órgãos genitais e busca essa diferenciação do sexo masculino com o sexo feminino, se comparando. Mas desde bebê, né, ali 1 ano, antes de 18 meses de idade, você deixa o bebê peladinho, ele se toca, né? Ele toca o corpo, ele tem essa naturalidade com a nudez. Então, o que é natural? Tudo que está dentro da curiosidade da autoexploração em relação a cada idade, né? Depois dessa fase fálica, a gente tem um período de latência, que é chamada fase escolar, que é como se as crianças se recolhessem um pouco dessas curiosidades em relação ao corpo, à sexualidade, perguntar se o bebê vem como, etc., né? Isso mais antigamente. E ele fica mais focado às interações de amizade e à escola. Mas isso tem mudado muito atualmente por causa da exposição aos meios eletrônicos, né? Até os desenhos infantis têm cenas que são cenas sexuais, né? As músicas, principalmente aqui no Brasil, são muito... trazem muito essa sensualidade, né? Então, as menininhas novinhas rebolam, dançam e tal. Então, elas vão se sensualizando, se sexualizando muito cedo. Então, Freud disse isso, mas aí entre esses 6, 9, 12 anos, não está tão latente assim não, sabe? Tá. As crianças continuam com bastante curiosidade. Tá bom, então, isso é o entendimento inicial do desenvolvimento, tá? E a partir disso, a sua pergunta foi o que é comum, né? A cada fase, né? O que os pais devem esperar para não se preocupar, né? Desnecessariamente, né? Então, eu falei, tá bom essa linha aí? Tá continuar? Perfeito, tá melhor do que recomenda. Então, tá bom. Então, os pais vão observar, né? Essa curiosidade e autoexploração. Mesmo lá, bebezinho até 18 meses, de 18 meses até 3 anos. Essa curiosidade até com o corpo do adulto, né? Então, tocar o seio, se tomou banho junto, fica ali curioso com o órgão genital, depois que já está em pezinho, né?
ali com 4 anos, a alturinha da criança pode dar na altura ali do genital. Então, se os pais assustam com isso, né? Como que eu lido com isso? Então, se está dentro da curiosidade de uma coisa pontual, dentro de uma pergunta relativa a brincadeiras, né? Ou brincadeiras com crianças da mesma fase, isso é normal, tá? Que brincadeiras? Essas brincadeiras que desde de antiguidades acontecem, né? De brincar de médico, por quê? Porque a criança vai no médico e tira a roupinha, né? O médico não vai examinar. Então, quando ela vai ter essa curiosidade, ela brinca de médico para, de forma lúdica, também, dentro da sua curiosidade, explorar isso, tanto no corpo, no seu corpinho, quanto no do irmãozinho, do priminho, sempre ali na mesma faixa etária. Então, isso é normal. Vai crescendo mais um pouco, isso amplia um pouco mais, né? Essas brincadeiras com... Aí já está imitando novela, beijando e tal, ali pelos 6, 7 anos, que também é uma coisa que é não só mais uma curiosidade sobre a anatomia, né? Mas uma experimentação, que é também dentro dos pares de iguais, que a gente fala, que é a faixa etária que, tudo bem, todos têm o mesmo interesse, tá? Avançou disso, passou disso, tá? Com perguntas de coisas adultas, simulando relações sexuais, ou mesmo mandando fotos, coisas que não são para a idade, tem que investigar, né? Ou persistentemente só brinca disso, ameaça o coleguinha, né? Se não mostrar, então vou te dar um soco, né? Já aconteceu, um menininho de 6, de 9 falando para uma menininha de 6, se você não tirar sua calcinha, eu vou te dar um soco, né? É uma coação, então assim, o que está acontecendo? Vai ter que investigar, né? Tanto essa menininha precisa ser orientada para ela não para ela se autoproteger, quanto esse maiorzinho que está pedindo esse tipo de comportamento não está adequado, né? Então, a necessidade da conversa, do diálogo, etc. E quando essa criança ela se toca, o correto é a gente dizer que não pode ou dizer que pode? Qual que é a melhor abordagem? Porque eu noto que os pais têm bastante dificuldade com isso, né? Assim, eu já vi várias vezes os pais reprimirem o comportamento. Porque a criança bem pequenininha, assim, com a idade de 3 anos, ela não sabe exatamente o que ela está fazendo. Ela só sabe que ela sente um prazer. Sim. E aí acontece muito assim de tomar bronca em público, às vezes, sei lá, o pai fica constrangido, enfim, com o que está acontecendo. Existe uma forma correta da gente conversar sobre isso com a criança? Sim. Isso, Nathalie, é lamentável, é traumático ao mesmo tempo, né? Os pais fazem isso porque eles não têm a informação, então eles se assustam. E a sua conduta assustada assusta a criança naquilo que era simplesmente um comportamento natural, né? Então, por exemplo, já tive tratamento de adultos com traumas, que a memória mais antiga que tinha de um trauma é tomando banho aos 3 anos de idade, com chuveirinho bem assim na genitália, falando, olha aqui, mamãe, que delícia, eu faço cosquinha, né? E a mãe deu aquela bronca, né? E foi muito traumático, muito impactante aquilo. Dali para frente, aquela criança nunca mais falou nada sobre isso, nunca mais perguntou nada sobre isso, sequer se permitia sentir. Lógico que tiveram outras coisas ao longo da vida que foram reforçando esse tipo de comportamento, né? Então, as crianças, meninas, elas vão se tocar assim como os meninos também se tocam, só que dessas formas indiretas. É o chuveirinho, é o bichinho de pelúcia que roça ali entre as pernas, a almofada na hora do sofá, da TV, né? Já o menino, não. Ele já se toca, coloca, né, o seu órgão genital ali para fora, fica experimentando, às vezes mostra, né, nessa fase de 3 anos. Eu não falei que essa fase é a fase fálica, a fase da descoberta do seu órgão genital? Então, nesse momento, é muito mais isso que você disse a respeito de sentir a sensação e a percepção de prazer no corpo, que não tem intenção sexual, é algo meramente sensorial, certo?
Mas os pais que já fazem essa associação se preocupam. Nossa, tá demais. Nossa, isso tá aqui. Então, a forma melhor, tratar com naturalidade, dizer sim, é gostoso e tal, né? E conduzir para ensinar, né? Que aquilo ali é uma parte íntima, só ele deve tocar, né? Ou a mamãe, se é a mamãe que cuida, né? Ou aquele cuidador de confiança que a mãe pode orientar a criança, né? Mesmo assim, tem que ter bastante cuidado, né? Quem que é que pode, mas geralmente é dizer que aquela é uma parte íntima da criança, né? Dela mesma. Então, que ninguém pode tocar, já é o momento de fazer ali uma intervenção de prevenção. Não precisa falar ali naquele momento sobre pedofilia, abuso e tal, mas é uma parte que você que vai cuidar. Então, se você vai cuidar, você não vai ficar fazendo isso na sala da casa, né? Porque você vai usar uma linguagem infantil. Você não vai falar tem que ser em ambiente privado. A criança não vai entender nada disso, né? Ou ensinar o que é intimidade naquela hora. Só falar a parte íntima, depois ela começa a associar, né? Que é uma parte que ela mesma tem que ter esse cuidado. E aí, lá no seu quarto, na hora do banho, né? Ou quando você estiver sozinho, não na frente das pessoas, porque como é uma parte que é sua, que é íntima, só sua, é assim que a gente cuida dessas coisas que são mais íntimas mesmo, entendeu? E aí, dessa forma, a criança entende que ela faz a coisa certa, né? Que tá tudo bem, de que isso é natural, normal, né? E ela tem acesso a falar do assunto, ela tem acesso a perguntar se ela tiver curiosidade, certo? Até uma coisa que é interessante, que a gente discutiu um pouco antes, né? É o assunto sobre sexo, né? A criança pode ouvir, né? O adulto conversar sobre Conversar sexo. sobre isso. Às vezes as crianças estão, de repente, brincando assim na sala e os adultos estão na cozinha, conversando. E aí, assim, não diretamente estão, mas a criança ela tá ligada em tudo, a gente sabe disso, né? Porque no consultório, pelo menos você tá conversando com os pais, dá a impressão de que eles estão brincando ali, de repente eles vêm e falam alguma coisa. Exatamente, né? Então, pode e deve. Por quê? Porque, de novo, a criança entende que aquilo não é um assunto proibido. Ela entende que aquilo é um assunto natural. E à medida que ela vai crescendo, ela encontra acesso a esse diálogo, acesso a essa curiosidade. Entende? Então, é interessante que os adultos, lógico, vão conversar sobre sexo na frente de criança, assuntos pertinentes que conversariam em público, não assuntos também privados ou chocantes, né? Mas tudo bem de conversar por isso, por tratar a coisa com naturalidade, tá? Porque ainda que ela não entenda o que se passa, uma piada maldosa ou um assunto sexual, ainda que ela não entenda, né? Não tenha a compreensão do que é aquela dimensão, à medida que ela vai crescendo, tomando familiaridade com temas, aquisições, né, cognitivas, e que elas vão fazendo conexões, né, sobre esses aprendizados, ela vai construindo, né, essa noção desse desenvolvimento sexual, tanto no seu corpo, quanto no entendimento, quanto nas relações. A gente recebeu aqui um comentário da Teca Maria. Ela falou que dependendo da situação não é tão fácil agir com naturalidade. Como ela não especificou exatamente qual que é o comportamento, enfim, da criança, me corrige se eu estiver errada, tá bom? Pode ficar à vontade. De repente, se for um comportamento assim, realmente, digamos, muito fora do comum, incomum, o ideal é a gente não dar bronca e falar com a criança que a gente vai conversar com ela em casa, e aí chegando em casa conversar, falar, olha, vamos conversar sobre isso em casa, mas não expor aquilo para a gente evitar esse trauma, e aí chegando em casa você pode conversar com um pouquinho mais de detalhes, enfim, para não ficar aquela exposição muito grande. Isso depende, né? A gente não pode generalizar tanto. Por quê? O que é esse comportamento que não dá para agir com naturalidade? Para alguns pode ser esse chuveirinho,
né? Mamãe, isso aqui tá gostoso, né? E a pessoa assustou. Para outros, pode ser a criança contar que ela brincou ou alguém tocou nela e foi na van do colégio, né? Então, assim, são coisas diferentes, às vezes o próprio susto, né? Então, depende. Se a pessoa pudesse nos dizer aqui o que é esse natural. Que é Mas chocante. olha, olha o que eu vou dizer. Disso que você falou, prestar atenção em nunca corrigir em público, seja esse tipo de conduta sexual e nenhum outro tipo de conduta que deprecie a criança. Isso é o primeiro lugar, né? Isso vale para tudo na educação infantil, né? Agora, na questão sexual, que também vale, a gente precisa compreender, a criança é muito pequena. Se você não conversar com ela naquela hora, deixar para conversar em casa, que sentido vai fazer para ela? Então, ela tem 2 aninhos, né? E ela estava sozinha lá no quintal com um menininho ou até um adolescente. Tem que tirar dali e conversar na hora, né? E já explicar, olha, fica perto da mamãe, né? Não sai de perto, a mamãe quer que que fique protegido, né? O que aconteceu? Vocês estavam brincando de quê? Não é já interferir, inferindo situações, né? Ou a criança estava ali na igreja, vamos supor, né? E aí na igreja, no meio ali, colocou ali o pênis para fora, né? Assim, quase que de um jeito natural, porque sentiu o corpinho sei lá, se mostrou assim, né? Naquele momento, filhinho, mamãe conversou com você, não pode, vem cá, deixa a mamãe conversar com você, né? Nessa hora, deixa a amiga pensar o que quiser, é a mesma coisa da birra, né? O menino é pequeno, né? A birra está acontecendo, você tem que intervir, quem está ao redor, tudo bem, vai assistir, mas você tem que intervir para a educação. Então, vale esse tipo de comportamento com os pequenininhos, de você intervir mais no momento para fazer sentido a intervenção educativa. Já os maiores, né, quando você vê um comportamento e esse cuidado, né, de não depreciar ou de não traumatizar, né, você entender, né, ele é a pessoa inadequada ou ele está sendo vítima de um comportamento inadequado, né? Então, os adultos, eles nunca podem, não deveriam, se intimidar diante dessas situações onde exista a possibilidade de educação, tá? Tanto para uma pessoa que está agindo de tal maneira, quanto para outra. Quer ver deixa eu pensar aqui no exemplo de crianças maiores, né? Esse exemplo que eu falei, né? Que é da menininha, né? De 6 anos com um menininho de 9. Chegou desorientada lá. Ela estava brincando no pátio da casa, né? No P do prédio. Subiu desesperado, chorando. Aconteceu uma coisa muito horrível, mas eu não posso te contar, porque senão você vai brigar comigo e tal. Não queria contar para os pais, né? Então, os pais, né, acalmaram ela e falaram, olha, de qualquer jeito, o que você contar para a gente não vai zangar com você, porque o melhor é que você fale com a gente a verdade, né? E o medo dela era o quê? Que o menino intimidou a ela, né? Se você não baixar a calcinha, eu vou te dar um soco. E ela baixou a calcinha, sendo que os pais já tinham orientado ela que não podia fazer isso se alguém pedisse, né? E o medo dela era esse: eu desobedeci vocês, né? E ela falou, eu fiquei com medo de tomar um soco, né? Então, olha só, nesse momento, que se os pais estivessem lá embaixo, né? Um pai desse podia ir lá e arrasar a situação, né? E colocar a criança em mais exposição, né? Então, nessa hora, eu entendo que é uma hora que não dá para agir com tanta naturalidade. Mas a primeira coisa a fazer, acolher essa criança, entender o que está acontecendo, e depois conversar com os pais daquele outro, com 9, né? Por que ele está fazendo isso? Será que alguém está também agindo dessa maneira com ele, né? Coagindo ou fazendo pressões desse nível para que ele repita, né? Então, o papel dos adultos é proteger de qualquer maneira, né? Tanto aqueles que estão
na situação mais impositiva, agressiva, e aqueles outros que receberam alguma situação do tipo. Aí tem uma pergunta sumindo aqui, né? Tem. Quais são as consequências que uma criança pode ter quando ela é abusada aos 2 anos de idade? Isso é muito variável, né? Depende muito de pessoa para pessoa. Não necessariamente as pessoas vão ter exatamente as mesmas consequências, né? As consequências podem ser diferentes. Exatamente. As consequências de qualquer tipo de trauma pode ser diferente para todas as pessoas em épocas diferentes. A questão que a gente vê é que, mesmo se a pessoa não lembrar, isso pode ter consequências mesmo assim. Então, uma criança de 2 anos dificilmente vai lembrar o que aconteceu com ela conscientemente, né? Verbalizar isso mais tarde, certo? Mas pode ter as consequências. Quanto mais repetidas vezes acontecer, maior o risco de ter consequências. E quanto mais o ato for praticado por pessoas da confiança da criança, e não é raro, porque a gente sabe que isso acontece dentro das famílias, maior também a potência para ter consequências, tá? O que a gente sabe é que não é uma coisa rara, né? Desse tipo de abuso, criar o TEPT, né? Que é o transtorno de estresse pós-traumático. A gente sabe que 50% das pessoas já sofreram traumas, né? E desse percentual, pelo menos 10 a 20% vai desenvolver o estresse pós-traumático, né? E esse estresse pós-traumático, se não tratado, pode caminhar com a pessoa a vida inteira, né? Então, temos que entender que quando há um abuso, o risco é enorme, né? Esse número de 10 a 20% de estresse pós-traumático, que é transtorno de estresse pós-traumático, que é o nível mais grave, né? De estresse causa dano cerebral, déficits nas memórias dessas crianças que vão crescendo, né? Com esse tipo de situação. E vai repercutir em áreas diferentes da vida, né? A gente tem um estudo que é o estudo de eventos adversos na infância, né? É um estudo recente, 1997, que cada vez mais tem trazido e elucidado as consequências do trauma para nós, né? E lá, esse estudo mostra que a tríade abuso físico, abuso sexual e abuso psicológico é muito comum, né? Então, não necessariamente foi o abuso sexual, mas a soma da sensação de desamparo, da sensação de falta, né, de negligência com aquela criança, junto com os outros castigos físicos que vão somando, e aí aquilo, essa consequência vai sendo maior, né? Então, para responder objetivamente de novo, a gente tem a chance de prevenir. Porque uma vez que aconteceu, seja uma que, do ponto de vista de quem olhou de fora, é leve, para aquela pessoa pode ser pesado, pode ser traumático, danoso para o resto da vida, né? Ou olhou de fora, pareceu muito grande, mas aquela pessoa é resiliente, ela encontrou outras forças e tudo mais. Aparentemente, ou até sem consequências maiores, essa pessoa se fortaleceu e conseguiu lidar com aquilo, mas nunca é uma coisa isenta, né? Nem que seja ali naquele momento de uma situação danosa, né? E aproveitando o assunto, não é nosso tema assim também, né? Mas eu só queria dar um alerta. Fica à vontade. Que assim, quando a gente pensa que uma criança pode ser, que a prevenção ao abuso pode ser a nossa única saída para isso, em primeiro lugar, os pais não vão ter como estar 100% do tempo com as crianças para proteger, né? Então, daí a importância do diálogo sobre isso com a criança. Sobre isso o quê? Sexualidade, de um modo geral, né? Entender sobre o corpo, entender sobre as expressões, permitir se sentir, permitir saber o que é o limite entre parte íntima, não íntima, em todas as idades é fundamental. Então, os pais, o que mais vai
ajudar a essa prevenção é a informação, tá? E essa informação é dever dos pais, né? É uma obrigação que nós temos enquanto adultos proteger as crianças. E é uma oportunidade, né? Um dever também, orientar as crianças. E isso só tem jeito de acontecer quando elas são informadas, tá? E ainda assim, mesmo com a informação, a gente vai correr riscos. Por quê? Porque a criança, na situação de criança, criança ou adolescente também, mas a criança propriamente dita, ela já é, em todos os sentidos, todos, sem exceção, inferior a alguma intenção ou conduta de um adulto ou mesmo de um adolescente mais velho, né? Então, ela já está numa situação de desvantagem, mesmo sabendo de tudo, igual essa menininha sabia, mas ela não pôde se defender. Ou se vem uma pessoa com uma intenção maldosa, que não chega dessa forma agressiva, como essa criança aconteceu com ela, ela chega de um jeito sedutor, ela chega de um jeito a trazer uma confiança, a criança fica confortável e dentro daquele conforto a outra pessoa oportunista vai lá e molesta, né, aquela criança. Então, a gente tem que sempre cuidar, prevenir, ir até crescer, né? Não tem uma receita pronta, mas é um primeiro passo importante. E existe alguma forma da gente falar sobre pedofilia com as crianças? Assim, se deve se falar sobre isso ou não se deve falar? A gente pode dizer que existem, de repente, pessoas mal intencionadas que às vezes podem usar, enfim, da inocência da criança, ou melhor não falar desse jeito? Existe uma forma mais adequada de fazer essa orientação? Olha, a gente sempre usa casos, né, de outras crianças, assuntos que ficou sabendo, conversa na presença da criança para ela entender. E tem um filminho que eu gosto muito, quando a gente acessa lá no YouTube, chama Prevenção ao Abuso Sexual Infantil. Que dá para a gente falar até para as crianças menores de 4 anos. Porque lá eles falam que bons toques causam sensação boa e maus toques causam uma sensação ruim. E o seu coração tem um radar. Olha que lindo, né? Então, quando ele fala nesse nível, qualquer criança, um bebê que vai rejeitar um adulto, o coração dele tem um radar, o sensor dele mostra, né? Assim, ele não sabe explicar, mas ele mostra, né? Então, quando a gente fala assim, aí lá fala das partes íntimas, então assiste o filminho com a criança, explica sobre isso desde novinho. Hoje a gente tem bebês indo para a escola assim, pré-linguagem, né? Então, assim, meses, logo que saiu ali do período da amamentação, até amamentando, já estão nas escolinhas. Então, não vai dar para a gente proteger tudo, mas a gente vai protegendo à medida que vai crescendo. Então, falar, sim, é importante. A criança entender isso, e eu vejo, né, que são muitos anos trabalhando com esse tema, depois que tudo está sendo dito, inclusive na mídia, né? Antigamente você não viajava e tinha placa lá, diz que 100, denuncie, abuso é crime, não existia isso, né? E as crianças estão vendo isso na TV, estão vendo isso nas famílias, elas percebem o que está acontecendo com elas. Então, é necessário essa quebra do silêncio, né? Porque o que o pedófilo, vou generalizar pedófilo, mas a gente sabe que a menor parte são pedófilos. Na verdade, a maioria são abusadores de crianças, né? E são pessoas que pode ser qualquer um, pessoas, entre aspas, comuns do dia a dia, que pode estar na família, pode estar no ambiente de crianças, inclusive eles buscam esse tipo de profissão para ter um acesso legítimo às crianças, então a gente tem que estar atento a todo momento e a todo lugar. Então, precisamos informar, porque se ela detectar antes de acontecer, ou se acontecer, vai acontecer aquela vez. Porque ela vai ter acesso a te contar, porque por mais que aquela reação, aquela sensação fique estranha para ela, e ela até dissocia ali naquela hora, você percebe que aconteceu
com seu filho e vai puxando, porque teve uma reação diferente, então tem mais chance de prevenir o antes e de prevenir para não repetir. Porque o que a gente vê também nas estatísticas é que, uma vez que a criança sofreu um abuso, a tendência dela receber, sofrer Abusado. outros. Sofrer outros. Então, deve-se sim. Tem um canal que chama Proteja o Brasil, tá? Esse canal é do governo, tá? No YouTube. Tem cartilhas maravilhosas, vídeos, né? Que as pessoas têm, que a coordenadora, inclusive, que é psicóloga, monta lá e ensina para os pais, né? Como conversar, o que dizer, se tiver acontecido, como abordar para que essa atitude seja a melhor possível com a criança, tá? Mas o mais importante é tratar de forma natural o assunto da mesa do almoço, o assunto do carro indo para a escola, o assunto da brincadeira de bonecos ali, do desenho que passou na TV e a mãe percebeu que tinha uma cena, volta, assiste de novo, mostra, né? Por quê? Porque é isso que vai deixar as crianças com essa atenção em relação a isso. É precoce? Mas é necessário, tá? A gente sabe que as pessoas mais propensas a serem abusadas abaixo de 4 anos e pessoas com necessidades especiais. Mas as estatísticas mostram que os maiores abusados são aqueles na faixa da puberdade. Mas a gente tem um viés aí, né? Porque essas crianças abaixo de 4 não lembram, né? E essas crianças aqui que estão na puberdade, no despertar da adolescência, quando os pais já despreocuparam um pouco, né? Porque já informaram e tudo, por causa dessas mudanças do corpo, ficam curiosos também com a sexualidade, ficam mais propensos a esses pessoas mal intencionadas que vão usar dessa curiosidade e, ao mesmo tempo, abusar dessa inocência que ainda existe, né? Sim. E acabar chegando no intento de abusar, né? E por que a gente sabe que abaixo de 4 anos são mais? Porque os criminosos presos, né? Que aí eles vão, de fato, relatar, né? A faixa maior é essa, né? Então, a gente sabe que, na verdade, não é raro e é uma pena, né? Pediram para falar de novo o canal do YouTube. Se você puder me falar, eu vou até escrever aqui. Proteja Brasil. Proteja o Brasil. Canal do YouTube, canal Proteja Brasil, tá? Tem uma ferramenta, até queria ter falado dela no começo, Nathalie. O seguinte, ela chama ferramenta semáforo. Tá. Ela é uma ferramenta que depois eu vou disponibilizar para você e você deixa para as pessoas, porque no site a gente encontra ela em inglês, né? É o site www.brook.org.uk. Essa ferramenta é interessante, por quê? Porque o semáforo significa, no verde, todos os comportamentos que são normais e naturais para cada idade, desde o 0 até os 17 anos. O amarelo são aqueles comportamentos que as crianças podem apresentar, mas que já apontam uma preocupação, necessita uma orientação, necessita olhar para aquilo com mais cuidado para ver o que poderia estar acontecendo. Então, isso é ótimo para os profissionais, para os pais, né, entenderem o que é normal em cada idade e o que não. Eu vou dar alguns exemplos aqui só para orientar vocês. E o vermelho é aquele comportamento que não é adequado para aquela idade, pode saber que está acontecendo alguma coisa de errado com aquela criança, ou que aquela criança precisa, inclusive, de intervenção profissional, né? Levar para um psicólogo ali, já passou do tempo, né? Algo já trouxe consequências negativas para o desenvolvimento sexual daquela criança, tá? Então, chama ferramenta semáforo, tá? Tá lá. Mas eu tenho ela traduzida, eu disponibilizo para você. E eu consegui com o pessoal do ICMEC. ICMEC é uma
entidade do governo que trabalha com a proteção de abusos e exploração contra crianças, né? Então, eles têm um material muito bom também, então esse é um site bom de entrar, né? E o site da SaferNet, que é um site que chama www. Esqueci aqui agora, daqui a pouco eu lembro, mas é da Tá, não tem SaferNet. problema. Se você Que tá quiser me mandar ligado, depois, eu mando, publico, tá? E mando. coloco Que está na ligado à descrição da live. proteção, está ligado à proteção contra os abusos na internet, né? Então, um Tá. assunto importante, gente, que eu vou voltar aqui na ferramenta semáforo daqui a pouco, mas para falar sobre o que a gente estava falando em relação à informação para as crianças. Certa vez eu estava assistindo uma palestra, pensem, de um pastor, e perguntaram para ele que idade eu deveria conversar com meu filho sobre sexo, né? E ele perguntou para a pessoa, que idade seu filho tem? Ele falou, 8 anos. Aí ele respondeu, é tarde, alguém já falou, tá? Então eu estava falando com vocês exatamente isso. É precoce a informação, mas é precoce que deve ser dito para que a gente consiga prevenir e, ao mesmo tempo, permitir às nossas crianças ter um desenvolvimento sexual saudável, tá? A princípio, quando é menorzinho, você responde a demandas, né? Então, como é que faz os bebês? De onde eu vim e tal? Não são perguntas muito corriqueiras mais, porque eles estão assistindo coisas e tal, mas sempre falar a verdade dentro daquilo que a criança perguntou, tá? Muitas vezes, devolver a pergunta o que você já sabe sobre isso? Por que você está me perguntando? Porque, às vezes, uma pergunta, uma resposta de uma linha, né? Do que, né, um livro para criança. Então, menorzinhos que eu falo, até 5, 4, é sob demanda. Depois disso, é você ativamente buscando os momentos de poder orientar, tá? Então, vai para casa da coleguinha, precisa falar onde que vai brincar, com quem que vai brincar, o que tem que prestar atenção. Não tem outra opção, né? Os celulares, os tablets que as crianças usam, ainda que eles não sejam proprietários, né? E pasmem, no Brasil é o país que mais crianças são proprietários de celulares, né? Usam não, são proprietárias, porque dá status, né? Então elas têm aquilo, então ainda que elas usam um aparelho que não é delas, que é seu, que é pai, que é mãe daquela criança, esse aparelho tem que ter um filtro. Um filtro de acesso que não é o filtro de acesso que os pais usam. Por quê? Porque ela pode cair ali numa cena pornográfica. Não acessou de propósito, mas de um joguinho que passou para uma coisa que cai ali, porque a gente sabe que esses são os caminhos da internet, né? Até no WhatsApp, né? Às vezes a pessoa não é nem por mal, mas ela recebe alguma coisa e aí automaticamente, sei lá, já baixa a imagem. Por isso que é bom até você deixar o bloqueio de não baixar naturalmente as imagens, de você precisar clicar para que a imagem na galeria de fotos. Exatamente, porque às vezes tem um grupo lá dos amigos, né, que mandam coisas pornográficas ou cenas e tal. E a criança pega seu celular para ver foto, vai ver aquilo lá, né? E eu já tive também muitos casos, né? Não é um nem dois, né? Que a gente recebe de crianças chocadas, realmente traumatizadas naquele momento, porque viram cenas que não é apropriado para elas. Então, que filtros são esses que eu acho importante também? Eu gosto muito, fiz isso com os meus filhos desde que eles eram criança, agora já cresceram, mas é o NetNanny, né? NetNanny você baixa e ele roda, não no Safari, o seu celular, ele roda pelo NetNanny. E ali, de acordo com a idade que seu filho tem, você disponibilizou tal e tal e tal assunto, proibiu tal e tal e tal assunto. Filtra tudo? Não, mas filtra muita coisa, né? E mais do que isso, você precisa sempre monitorar o que sua criança está assistindo, né? Eu deixei lá no meu feed hoje falando uma frase assim que não podemos negar aos nossos filhos a experiência do mar aberto, mas eles têm que saber que tem um porto seguro, os pais, né? As crianças não vão para o mar aberto ainda, né? Lembra do filme do Nemo? Sim. Né?
Ele foi para o mar aberto, se perdeu, não estava na hora. O pai dele tentou proteger, mas não estava na hora. Os pais têm que entender que navegar na internet é a experiência do mar aberto. A criança não está preparada para isso. Então, a supervisão é constante, dinâmica, o tempo todo, tá? Já os adolescentes vão para a experiência do mar aberto. É necessário que eles entendam, aprendam, percorram esses caminhos para que eles consigam crescer, transitar e tudo com seu tempo também e orientação, né? Mas se tiver feito esse diálogo na infância, se tiver essa ponte de acesso aos pais, os pais sempre vão ser esse porto seguro, né? Então a gente sabe que a construção da sexualidade, né? Chega na adolescência, os pais me perguntam, tá, mas e essa coisa de vivenciar a sexualidade assim de uma forma tão louca, tão solta e tal? Vamos olhar para trás, né? Como é que foi essa construção antes, né? O que está acontecendo agora? É resultado daquilo? É falta de orientação? Vamos olhar para esse adolescente, o que ele está precisando, né? Então, entender todos os processos como uma construção. Não sei se você tem mais uma pergunta, mas só para dar um exemplo da ferramenta semáforo, posso? Pode, fica à vontade. Estou até curiosa com relação a isso. Tá, então, estou até com ela aqui na mão, eu vou ler só para você ter uma ideia da idade de 0 a 5 anos, tem um item assim, ó. Segurar ou brincar com os próprios genitais. Normal. Criança de 0 a 5 anos vai fazer isso, certo? Mas tocar persistentemente os genitais de outras crianças é vermelho, né? Então, enquanto segurar os próprios genitais é verde, tocar persistentemente os genitais de outras crianças é vermelho. Então, aquela reação é inadequada, tá? Alguma coisa está acontecendo com aquela criança, alguém está tocando aquela criança, provavelmente, ou ela está vendo cenas desse tipo para ela repetir esse tipo de comportamento. Por quê? Porque o natural nessa fase é eu comigo mesmo. É eu com as minhas curiosidades e as minhas sensações corporais. No máximo, a curiosidade de ver, às vezes de tocar, mas num momento pontual, no banho, no momento que trocou de roupa, tá? Mas não aquela coisa de pedir, de fazer, né, insistentemente tomar esse tipo de atitude, tá? Posso fazer uma pergunta? É só algo que me passou pela cabeça, tá? Aleatório mesmo. Geralmente as crianças gostam de copiar, enfim. Se a criança tiver... Eu estou perguntando algo aqui da minha cabeça que me surgiu mesmo. Não é um exemplo específico. Mas, por exemplo, brincar que está tirando foto da parte íntima com um celular de brinquedo. Errado também. Aí aqui até tem aqui... É o amarelo. É o amarelo. Exatamente. Por que é o amarelo? Porque ela ouviu falar de nudes, ou alguém pediu isso para ela, né? Ou ela tirou mesmo. Então, a hora é de orientar. Filho, não pode fazer isso, é sua parte íntima, a gente tem que ter cautela com o que a gente expõe, como que a gente expõe, por que, né, que você está fazendo isso e tal, e orienta, né? Então, esse tipo é amarelo, por quê? Naquele momento é seu momento de intervenção em educação, né? E ela pode até salvar, né? Pode até proteger de situações outras que ela estaria exposta. Entendeu? Perfeito, entendi perfeitamente. Uhum. Uma coisa que também, não sei se acontece com você, se você tem esse tipo de dúvida, os pais chegam para você com esse tipo de dúvida, né? Não você, mas os pais. Posso tomar banho com meu filho? É isso, eu até coloquei essa pergunta. E também se pode fazer sexo na frente de bebezinho mesmo, sem entendimento. Sim, super importante. Nosso tempo está curtinho aqui, não sei se a gente fugiu um pouquinho do assunto, mas vou responder as duas que elas são importantes demais. Tá. Tomar banho na frente com as crianças, né? Isso é muito cultural, cada país funciona de um jeito e cada família funciona de um jeito. Do ponto de vista da criança, nenhum problema. Desde que você saiba quais são as fases do desenvolvimento
e que às vezes um toque ali ou uma situação não te causar constrangimento, mas você educar naquele momento já usar como um processo educativo. Mas o cuidado que tem que ser feito é em relação a quem está tomando banho com essa criança. É uma pessoa que realmente quer o bem dessa criança, protege essa criança e cuida dessa criança? Ou essa pessoa usa isso como um pretexto para ter esse acesso legítimo, já que mora na mesma casa, já que é o cuidador dessa criança, já que é a babá, ou seja, foi para andar mais rápido, porque eu não podia deixar sozinho lá fora, eu precisava me arrumar. Ou seja, se essa pessoa adulta tem uma segunda intenção, ou ela vai usar esse momento, não deixe, não aprove, não acostume sua criança dessa forma, tá? Por quê? Porque é um momento ali que realmente pode ser haver, né, uma ocorrência de abuso, tá? Mas do ponto de vista natural, normal, do desenvolvimento, não tem nenhuma proibição à nudez, até porque a criança lida com isso de uma forma muito natural, tá? Agora, fazer sexo na frente de bebês. Não, nunca. Tá. Resposta Eles sim. entendem, né? Não, Por mais nunca. que eles não verbalizem, eles sabem, né? O que acontece é quase que você praticar um ato abusivo, tá? Por quê? Eles não é que eles para todos isso vai ser um problema, mas para o seu bebê pode ser. E nenhuma desculpa do tipo, a gente estava no quarto do hotel, a gente estava numa situação onde não tinha um espaço, melhor não fazer. Por quê? Tá. Eu já tive casos de adultos, né? Que, lógico, a gente usando técnicas que a gente tem que trabalhar trauma, tem memórias. Memória do som, memória da posição, memória do que acontecia. E aquilo, como a criança internaliza e processa isso no nível cognitivo e psíquico, nós não temos domínio, tá? Então, algumas internalizam aquilo como agressivo, outras internalizam aquilo como uma coisa esquisita, uma coisa que dói, uma coisa que isso e aquilo. Ou seja, não façam, ainda que seja um bebê, tá? Pais, crianças mais velhas, ouço demais isso também. Mas ele estava dormindo, não tem problema. Casos também que eu já atendi, que a criança acorda e ela fica ali encolhida, congelada, ouvindo tudo, os pais acham que elas estavam dormindo. E essas crianças já entendem, essas crianças já verbalizam, essas crianças já ficam chocadas com essa situação, tá? Então, se você ensina para o seu filho que sexo ou sexualidade é na privacidade, por que você vai fazer na frente deles? Sim. Eu já escutei isso de ouvir, de achar que está dormindo com adolescente. Pois é. De estar junto, viajando e aí acontecer exatamente isso, achar que está dormindo e também traumatiza, por mais que seja uma pessoa mais velha, que já tem uma compreensão, uma consciência, porque você fica numa situação constrangedora, né? Demais. Sem saber direito como agir, então acabou que reverteu em muito choro e ninguém entendia o que estava acontecendo no dia seguinte. Mas a pessoa fica, às vezes, traumatizada, porque ela mesma não consegue lidar com aquilo, né? Exato. Então não. Se sente desrespeitada, talvez. Também. Aquilo que eu falei, você não sabe como que a criança vai internalizar aquilo, né? Da psique dela, né? E geralmente o feedback é esse, né? Acho que a gente está no fim, né? Só para você repetir, por favor, a gente tem um minutinho. É NetNanny, né? NetNanny. Tá. Nani de babá. Antigamente, de babá. Né? De babá. Antigamente custava $5,99. Eu acho que agora é até gratuito. Tá bom. Tá? Então, o que vai rodar no celular é através desse filtro. No tablet, a mesma coisa. Né? Mas o mais importante é a supervisão, gente. Né? O tempo todo junto e ajustando e ajudando essa criança a desenvolver. Né? Tem problema as crianças terem esses aplicativos de dança? De repente, faz com que... Porque eu escuto muita mãe perguntar se faz mal, se
não deixa, e aí as próprias crianças não entendem muito bem. É É. um jeito de você sexualizar antes da hora? Se a gente conversa com pessoas que moram em outros países, eles ficam horrorizados das crianças Tá. assistindo o carnaval, né? Ah, Tem as mulheres todas ali nuas, né, na passarela. E essas danças sensualizadas, elas são um problema, né? Tanto no ponto de vista da sexualidade, dessa sensualidade precoce, tá? Então, não é que você vai proibir, nós estamos no regionalismo, as pessoas lá da Bahia, as pessoas que têm essa dança assim todo dia, o próprio funk, né? Em tal momento ou em tal lugar de festa. Na realidade, isso deveria ser, dentro da educação, uma coisa para adultos, mas como atinge as crianças, o que eu oriento para os pais não motive, né? tá. Não reforce mais, porque o que a gente vê, ai que lindo, faz aqui para a mamãe ver, mostra para a titia tal coisa. Naquela roda de pessoas pode ter gente mal intencionada. E aí? Você está expondo sua filha a uma situação erótica para alguém que Uhum. você nem sabe o que passa na cabeça, né? O próprio pessoal da Polícia Federal fala, não exponha foto dos seus filhos peladinho ou com uma roupinha de praia. Para você é seu bebê, é seu carinho. Para outra pessoa, aquilo é estimulante, né? Então, a gente tem que ter até esse tipo de maldade, infelizmente. Mas é Sim, a verdade, tá? Então, tá. não incentive. Não proíba, mas não incentive. Porque eu acho que essa sensualidade mais cedo, ela tem outras implicações no início precoce sexual também, no nudes, né? A gente tem estudos sobre isso, a repercussão dos nudes em relação a comportamentos de risco, né? E a sexualidade precoce tem vários riscos outros, né? Que a gente sabe, desde as gravidez, DSTs e tudo mais, tá? Perfeito. Nossa, doutora Simone, quero te agradecer imensamente. Eu acho que foi assim uma live maravilhosa e de um assunto de suma importância. Muito obrigada por compartilhar conosco todo o seu conhecimento, enfim, sua experiência. Foi esclarecedor e engrandecedor, de verdade. Quero muito te agradecer. Obrigada também de nada, viu, Tec? Espero que tenha sido bom. Aí o pessoal tá adorando, elogiando. Quero agradecer todo mundo. Vou te passar a palavra antes de encerrar, tá bom? Fica à vontade. Não, eu quero só te agradecer também. Para mim, foi muito um privilégio, né? Uma honra compartilhar esse lugar, esse momento com você. Te agradeço o convite. E eu sempre gosto de passar esse conhecimento prático para que as pessoas usem isso nas suas famílias. Então, o meu recado final é que se eu falei aqui alguma coisa que fez sentido para você, que você pode aplicar de fato na sua vida, na vida da sua família, na vida da sua criança, faça isso, porque vai trazer benefício para ela. Tá bom? Tá Um bom, grande muito abraço, obrigada, viu? boa noite. Obrigada, Obrigada para todo Natália. mundo que estava aqui com a gente também. Um beijo. Um beijo, foi ótimo. Tchau.